Olá, amigos do canal O Importante é Saber. Estamos aqui novamente reunidos, trazendo hoje um pouquinho do que foi notícia ontem, né? Excepcionalmente eu estou fazendo esse vídeo aqui. Não quis fazer ontem, depois do anúncio, né, da Anvisa aí, da aprovação das vacinas, né, em caráter emergencial, que eu queria estudar um pouco, pesquisar, para trazer alguma coisa mais concreta, mais fundamentada. Porque às vezes no calor da emoção a gente acaba falando de maneira exacerbada ou falando com muita emoção e às vezes se afastando um pouco da razão. Então eu preferi dar uma estudada, analisar tudo, para poder falar aqui em uma forma mais simples, mas objetiva e fundamentada. Acho que todo mundo ontem, né, quem estava assistindo a TV aí, viu a edição extraordinária, né, do comunicado da diretoria da Anvisa que aprovava a vacina. E o que eu achei interessante, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a fundamentação da aprovação. A situação emergencial que a gente vive, claro, foi o primeiro item. E o segundo item também achei muito importante, quando a Anvisa fala a ausência de tratamento preventivo eficaz existente. Logo, para quem tem um bom entendimento, a Anvisa deixou claro que a cloroquina não é tratamento preventivo, nem a ivermectina, nem a aplicação de ozônio no ânus, enfim. Eu acho que com essa declaração da Anvisa ontem, quem venceu não foi o Dória, não foi o Bolsonaro. Quem venceu para mim foi a ciência. A ciência que está sendo tão politizada, né, pelo instrumento da vacina, e que ontem deu um exemplo, né, de que é possível a gente ainda vencer pelo caminho científico e não pelo caminho político, né? Já que essa vacina ela é politizada já há muito tempo. Então essa foi a primeira coisa que eu queria comentar com vocês. A segunda coisa também que eu queria comentar foi o objeto da aprovação da Anvisa, né? Ela aprovou 6 milhões, né, de doses da vacina do Instituto Butantan, juntamente com os chineses, né? E aprovou 2 milhões de doses da vacina da Fiocruz com os ingleses da Oxford, né? E aí, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, eu procurei pesquisar em órgãos científicos, em sites, não foi nada, não é nada chutado. A gente tem que ter muito cuidado hoje em dia com a fake news, né? É muita desinformação no Brasil e então assim a gente tem que procurar nas fontes oficiais. E aí trazendo os relatos apresentados, né? Hoje em dia a vacina do Butantan ela tem uma eficácia considerada de 50,38%. Ou seja, um pouco acima da metade, né? E a vacina da Fiocruz, lá com a Oxford, ela tem 70,4% de eficácia. São as duas vacinas hoje já com uma certificação, já tem um número próprio, né, já apurado e que é considerado para efeitos de pesquisa. E aí, existem outras vacinas que ainda estão em análise pela Anvisa, né? Temos a da Pfizer, temos a Sputnik da Rússia e outras. Então, uma coisa também que eu queria deixar bem claro, assim, eu estou trazendo os dados, tá? Eu não estou falando de política nem de números. A vacina do Butantan, ela é a mais cara? Ela é a mais cara. Por que ela é mais cara? Quando a gente teve, no momento da pesquisa, vários laboratórios pesquisando, cada um seguiu uma linha de pesquisa. Até porque se todo mundo, com a urgência que a gente tinha, né? Se todo mundo seguisse a mesma linha, dificilmente a gente conseguiria inovar, conseguiria trazer resultados mais rápidos. Ou seja, cada um seguiu para caminhos diferentes, buscando, né, o mesmo objetivo, que era a imunização, né, e o fim da pandemia. Então o que acontece?
A vacina do Butantan, ela se utiliza do vírus inativo, ou seja, do vírus morto, tá? É uma vacina mais segura, uma vez que você não está aplicando no paciente o vírus enfraquecido, ou seja, o vírus ali já está morto. Então, por conta disso, de você ter que matar o vírus, dar todo esse tratamento para poder imunizar, ela é uma vacina mais cara. E além de ser mais cara, ela acaba não tendo uma eficácia tão grande quanto as demais. Mas aí entra uma questão de que foi a linha de pesquisa do Butantan, né? No momento inicial, lá no começo do ano passado, se seguiu por essa linha, por acharem que era mais rápido, porque era mais eficaz, talvez fosse mais correto, enfim. E outros laboratórios e outros institutos de pesquisa seguiram outros caminhos. A gente tem a vacina da Fiocruz, junto com Oxford, que ela já se utiliza de uma outra tecnologia. Ela, na verdade, ela inovou. O vírus, ele é aplicado em cima de um vírus chamado bonzinho, entre aspas, né? Que é aí sim aplicado no seu corpo. Ou seja, é uma tecnologia completamente nova, né? Não tinha essa pesquisa ainda, ou seja, foi desenvolvida do zero. E aí eles chegaram nesse número de 70,4% né, de eficácia, é o chamado vetor viral. Então, ou seja, ela é mais barata por conta disso, você não precisa matar o vírus, né? Produzir e matar o vírus, mas ela era uma pesquisa em fase experimental, ou seja, você não tinha uma certeza, tinha menos certeza que as demais de que daria algum resultado positivo, tá? Então isso eu acho muito importante. E tem também a vacina da Pfizer, né, que segundo dizem os especialistas, ela apresenta aí 95% de eficácia, tendo como agravante a situação de que ela tem que ser armazenada a menos 70 graus Celsius, né? Ou seja, tem que ter uma logística muito boa para poder espalhar essa vacina pelo Brasil, né? Muitas vezes viajar por quilômetros, por meio de mar, ar, terra, é complicada a logística dessa vacina. E essa vacina a gente não tem previsão nenhuma de receber no Brasil ainda. A sua previsão é zero. Ao contrário da vacina do Butantan, que a gente já tem aí 6 milhões de doses, né, aprovadas pela Anvisa, para a gente poder já utilizar aí de imediato. Então é uma situação mais fácil, né? Apesar de ter um percentual de imunização menor, a gente tem mais facilidade de ter acesso a essa vacina. Com relação à aprovação da vacina de Oxford, que teoricamente viria da Índia, mais uma vez o Brasil passa vergonha, né? Porque não combinou previamente com o laboratório, adesivou um avião, ficou muito bonito, Ministério da Saúde e tal, mas em termos práticos e efetivos, dinheiro jogado fora, porque não tem dose para fornecer para o Brasil. Lá atrás, quando foi aberta a chance aos países de aderirem às compras, o Brasil não demonstrou interesse, né? Não foi, não será política desse governo trazer uma vacina para a população, né? Não podemos negar que o nosso governo, desde o começo, o governo federal, ele sempre adotou a postura negacionista, né? Ou seja, foi inclusive dito que a sugestão, né, de se contaminar pelo menos 70% da população, porque aí automaticamente todo mundo ficaria imune, né? Só que essa prerrogativa ela tem um agravante muito sério. 3% da população morre com essa doença. Logo, a gente estaria falando aí de 4 milhões e meio de brasileiros mortos, tá? Se a gente adotasse a postura que o governo federal já mencionou algumas vezes aí, né? Mais uma vez eu falo que não é uma gripezinha,
Também ao contrário do que já foi dito pelo governo federal, que é uma gripezinha, não é uma gripezinha. Já conversei com pessoas que foram contaminadas, a recuperação é lenta, é dolorosa, é difícil, e a gente vê dia a dia aí 1.000, 1.100, 1.200 pessoas perdendo as vidas por conta dessa doença. Então eu acho que você negar é o principal problema de uma pandemia. Porque quando você sequer reconhece o problema, você impede, né, a criação de mecanismos de combate, de busca de resultados eficazes, né? Então, assim, a postura é essa. E também queria fazer uma crítica à postura do governo de São Paulo, tá? A imagem do João Dória lá, sozinho, vacinando aquela enfermeira, para mim é patética, tá? Patética por quê? Em primeiro lugar, o João Dória sequer teve a humildade de, naquele momento, chamar o Dimas Covas, né, que é o diretor lá do Instituto Butantan, é o responsável pelo Instituto Butantan, ou chamar um pesquisador, ou chamar alguém, né? Ele quis o foco só para ele. Ele já deixou bem claro que ele é candidato, né, à presidência no ano que vem, e ele utiliza sim da vacina e dessa doença como uma plataforma eleitoral, tá? Eu vejo claramente isso nas suas palavras, nas suas atitudes, e eu acho isso muito perigoso, porque ciência e política não devem se confundir, né? É igual água e azeite. O Dória muitas vezes também já falou em privatização do Butantan, ou seja, ele segue exatamente aquela pauta liberalista, né, de Estado mínimo. E hoje, se o Butantan fosse uma empresa privada, dificilmente não teríamos nem as 6 milhões de doses, por um motivo muito simples. O valor do dólar. Hoje em dia, para um laboratório privado, é muito mais vantajoso você exportar em dólar, ou seja, te dá muito mais dividendos do que você manter aquela mercadoria aqui no Brasil e vender em real. Então, se a gente tem hoje essas 6 milhões de doses, vai muito também do Butantan ser um órgão público e ter focado sempre a sua pesquisa para o Brasil, né? Mesmo sabendo que ele depende da compra de insumos da China, né? O Brasil abandonou a sua indústria de base, a sua indústria na área de saúde, a sua indústria eletromecânica, eletrônica. A gente não tem nada. A gente é um país cada vez mais rural novamente. A gente volta a pré-30, 1930, né? Com o país das commodities, é um país rural. Naquela época a gente tinha o café. Hoje a gente tem a soja, o milho. Mas o retrocesso nesse campo é muito grande. E um dia a gente não vai pagar esse preço, tá? Então, assim, essas condutas do Dória, para mim, são claramente contrárias ao que eu penso, tá? Outra coisa, aquela enfermeira que lá estava, sequer, ela é uma servidora pública de carreira, ela é contratada. Ou seja, é a burla ao concurso público. Tem uma série de questões ali que a gente vê claramente que vão contra, na minha opinião, a melhor forma de gerir, né, um estado como São Paulo. E a medida para mim foi sim oportunista. O mesmo governador que esse ano aumentou a alíquota dos servidores públicos do estado, chegando até 16%. O mesmo governador que aumentou as suas verbas publicitárias de campanha, né, para campanha, ou seja, ele aumentou a rubrica, né, no orçamento lá do governo para propaganda, no momento que não se cabe fazer propaganda que não seja, né, do combate à doença, não do que ele faz ou deixa de fazer. Enfim, essa é a minha opinião. E para encerrar esse vídeo, eu queria dizer o seguinte, gente. A vacinação, ela nada mais é que a vitória da ciência. Não é a vitória do Bolsonaro, não é a vitória do Dória, é a vitória da ciência. É uma luz no fim do túnel, né? Ou seja, é aquele fio de esperança que a gente tem de que dias melhores virão
para a gente ter condições de poder no futuro próximo superar isso. Porque a gente só vai superar essa doença, a gente só vai se restabelecer economicamente com a população saudável, sem o risco e sem o medo da epidemia. Não tem outro caminho. Outra coisa também que eu queria falar aqui, gente, a gente está sendo bombardeado aí por Facebook, Instagram, WhatsApp, ou seja, o tal gabinete do ódio está produzindo aí a todo vapor, né, mensagens dizendo que o presidente foi proibido de agir, né, na pandemia. Gente, isso é mentira. Eu falo aqui com muita naturalidade. Por quê? Porque eu procuro no meu canal sempre focar naquilo que eu acredito como verdade, pesquisando e se referenciando de fontes concretas. Seria muito fácil eu botar aqui no meu canal, como eu vejo em vários canais aí, auxílio emergencial, em janeiro já teremos novas parcelas. Mentira, não tem auxílio emergencial aprovado para 2021. Isso, gente, eu não vou fazer. Se o preço disso é não ganhar inscritos, é não ter um número grande de visualizações, eu prefiro 50, 100, 200 visualizações dentro daquilo que eu acredito, do que ter 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 visualizações divulgando fake news, divulgando auxílio emergencial que não vai sair, divulgando aumento de Bolsa Família que não tem previsão orçamentária nenhuma para 2021. Isso eu não faço, não vou fazer e vai contra os meus princípios. Mas eu vejo muito aí na internet, muitos sites aí e muitos canais no YouTube apresentam essas fake news. E isso aí eu não vou fazer. Então, voltando à linha da realidade, o Supremo Tribunal Federal, que eu também tenho muitas críticas, tá? Gosto de alguns ministros, não gosto de outros. Acho que o Supremo ali, para mim, ele é hoje ali assim, 55% a 60% é bom. O restante são ministros políticos voltados muitas vezes para bastidores, para campanhas de candidatos, de membros de órgãos de controle, e isso eu não coaduno. Eu acho que o judiciário, a sua competência constitucional primordial é julgar. Então ele não tem que fazer política, tá? Mas a gente infelizmente hoje vê ministros fazendo política à torta e à direita, né? Então, deixando esse fato de lado, o que o Supremo Tribunal Federal determinou claramente no ano passado foi que, vamos lá, a União não poderia revogar medidas de isolamento, né, proferidas por estados e municípios. Ou seja, a gente tem uma coisa chamada Pacto Federativo, né? Não existe hierarquia entre União, estados e municípios. Eles são autônomos e independentes entre si. Então, a União não manda no estado, o estado não manda no município, né? Existem as suas competências constitucionais que estão ali determinando o que cada um pode fazer. E nessa questão de medidas restritivas, né, de isolamento, de lockdown, a competência são deles, não é da União. A União não pode se interferir nisso. Como a União também, ela pode, na área da saúde, atuar porque ela tem uma competência, né, ampla, ou seja, a questão da saúde, se a gente for lá no artigo 22 da Constituição, ele é muito claro. Vou ler para você, artigo 23, desculpa, inciso 2º da Constituição. A competência comum da União, dos Estados e dos municípios para cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia de pessoas portadoras de deficiência. Ou seja, uma competência comum. Os três podem fazer. Entendeu? Então não tem hierarquia. Então isso é bom ficar bem claro. Inclusive o Supremo Tribunal Federal hoje publicou uma nota no seu site falando exatamente isso. Porque a gente está sendo bombardeado até pelo próprio presidente, que diz que eu não agi porque o Supremo não deixou, mandou ele para a praia. O Supremo não mandou ele para a praia, não mandou ele voltar para Brasília, ficar lá na casa dele, lá no palácio dele, nada disso não. O que o Supremo falou é que a União não poderia intervir nessas medidas. Mas a União, ela tem muita coisa que ela pode fazer. Por exemplo, ela poderia traçar estratégias contra a pandemia, o que ela não fez, ela negou a doença. Ela poderia coordenar ações com estados e municípios, o que ela também não fez, porque ela nega a doença.
é o que eu falei lá no começo. Quando você é negacionista, quando você não reconhece o problema, você nunca vai apresentar uma solução de melhora. E isso é uma coisa que a gente está vendo aí claramente com a União Federal, nesse caso especificamente da doença da pandemia, do vírus. Então, a gente tem essa questão. E uma outra coisa que a União poderia fazer, prover medicamentos e equipamentos, né? Medicamentos sérios, equipamentos sérios, não cloroquina. Cloroquina não serve de nada. A própria ciência mundial já falou isso, né? Esses dias eu recebi um vídeo de uma ginecologista falando que a cloroquina resolvia tudo. Gente, com todo respeito, ginecologista é especialista em outra coisa. Não é em infectologia de coronavírus, tá? Então, vocês me desculpem, mas assim, cada um no seu quadrado. Então, acho que não é o caminho também. Agora, equipamentos, insumos, isso sim a União poderia não só comprar, como atuar plenamente também, né, no rateio, na distribuição, fazendo compras unificadas, né, reduzindo os custos, né, de logística, já que a gente tem um ministro da Saúde que é especialista em logística, né, segundo ele mesmo diz e se define. Enfim. E uma outra coisa que a União poderia fazer também, adquirir vacinas. Gente, nós somos 210 milhões de habitantes. É muito mais fácil, é muito mais correto você ter uma aquisição única. Você consegue reduzir custos, você consegue melhores prazos, melhores condições de entrega, o volume é maior, o preço, né, o montante se torna grande. Então acho que isso faltou. Porque o que todo mundo não quer é ver, né, o que aconteceu em Manaus nesses últimos dias. É muito triste. E com relação a Manaus, eu só queria fazer uma observação. A culpa de Manaus, ela não é só do governo federal, tá? É culpa do governador, que é investigado por corrupção. É culpa do vice-governador, que também foi investigado por corrupção. É culpa do prefeito. Todos eles têm culpa. E é culpa do presidente também. Agora, o que piora toda a situação, na minha opinião, é a postura do governo negacionista. Você negar, você torna por si só tudo muito mais difícil. E é isso que a gente está se deparando. É muito difícil para um prefeito como o de Belo Horizonte ter a coragem de tomar uma medida restritiva e ver o presidente falando que nada daquilo é necessário, que ele não sabe o que está fazendo, sabe? Essas críticas desfundadas acabam atrapalhando o trabalho de quem está tentando fazer alguma coisa, né? E o governo federal, nesse caso, ele prefere ser pedra do que ser vidraça, né? E isso não é legal. Então, assim, eu acho que a responsabilidade lá, assim como a competência é comum, a responsabilidade também é comum. Eu acho que no Amazonas, se alguém tem que responder juridicamente e judicialmente, tem que ser o governador, o prefeito e o presidente. Porque ambos poderiam fazer. A Constituição não restringiu a um ou ao outro, né? E não podemos esquecer que o ministro da Saúde esteve lá, né, 10 dias antes, quando já se tinha o quadro, né, apresentado para ele de que haveria problemas sérios, e ele foi divulgar kit coronavírus com cloroquina, né? Enfim, algo que a gente sabe que é ineficaz, mas que o governo comprou volumes monstruosos e que tem que dar fim, porque a validade está acabando. É triste, mas é o Brasil, né? Então é isso, gente. É só dizer que, infelizmente, essa politização continua. 6 milhões de doses que foram aprovadas não dão para praticamente nada, ou seja, não vão trazer a tranquilidade que o povo tanto quer para seguir a sua vida normalmente. Ainda falta muito para isso. E a gente não tem previsão de novas doses, previsões de compras, está tudo no limbo, né? E o que resta a gente como brasileiro é torcer, ter fé e acreditar que dias melhores virão, né? E que aquela luz no fim do túnel que ontem apareceu não seja o trem, mas sim a luz da esperança. Gente, essa é só a minha opinião, tá? Agradeço a todo mundo que está aí, aos 173 inscritos já, às quase 2.000 visualizações. O trabalho está andando. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que acompanha o canal, que tá com a gente aí. E espero que no futuro a gente tenha muito mais sucesso.
E eu queria deixar uma observação aqui. Quarta-feira a gente vai ter novidades, tá? No canal. A gente fechou a parceria aí com outro canal, né? Já vou aqui divulgar só o canal dele, Democracia a Brasileira, tá? É um canal aí do amigo meu. A gente vai fazer aí uma linha de passe aí, fazer um bate-bola na quarta-feira, tá? Trazendo aí alguns temas, um passando para o outro. Vai ser muito legal. E tem novidades aí, tá? Então esperem aí, quarta-feira a gente vai trazer um conteúdo novo pro canal, tá? E no mais, eu desejo uma boa noite a todos e peço apenas que reflitam no que foi dito aqui. Eu procurei não focar no A ou no B, pelo contrário, né? Eu discordo tanto da conduta do Bolsonaro quanto discordo da conduta do Dória. Não vejo os dois como estadistas, vejo como políticos da pior qualidade, da pior espécie, né? Políticos que não tem nada de novo, né? O Bolsonaro tem 30 anos de parlamento, nunca fez nada. O Dória foi presidente lá de uma agência lá da época do Sarney. E já tem problema daquela época, lá da década de 80. Vocês também nunca fez nada de novo, nada de produtivo, né? E utiliza São Paulo como plataforma eleitoral. Mas é só a minha opinião, gente. Eu queria agradecer a todo mundo aí. E já deixar claro aí que quarta-feira teremos novidades, tá? Um grande abraço. E mais uma vez, o importante é saber.